Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos, o vídeo número 130. Estamos aqui no capítulo 2, livro 3, Lei da Adoração. Vamos entrar no subtítulo Sacrifícios, que fala sobre sacrifícios, né? Por que as religiões fazem sacrifícios, se isso é válido, se não é válido. E vamos continuar na questão número 669 do Livro dos Espíritos, tá? 669. E Kardec faz a seguinte pergunta: o uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? E a resposta: primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais geralmente, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Então vejam que aí existe um mito, né? Um arquétipo lá da antiguidade, onde se oferecia, existe uma crença, né? De dar a semente à mãe terra, toda a criação da agricultura, onde a semente era oferecida à terra e nascia, e aí se entendia como um sacrifício, porque se eu não vou comer aquele grão e vou dar à terra, então estou sacrificando. E aí isso foi se multiplicando e começou a se fazer com animais e depois até com homens. E é claro que se eu quero algo abundante, eu preciso dar o melhor de mim, então eu dou a melhor semente, o animal mais forte, mais viçoso, mais bonito, até quando chegou no homem, que aí se sacrificava guerreiros e às vezes até filhos, né? Às vezes o filho do rei, o filho daquele que era o chefe da tribo. Por quê? Porque aí se via que os deuses iam ver entendia-se que os deuses iam ver um grande valor nisso. Então se sacrificava para ter mais chuva, para ter uma melhor colheita, para se conseguir mais caça, para vencer uma outra tribo em uma guerra. Então, por inúmeras coisas, isso, né, não passava da ignorância humana. Aí tem uma pergunta anexa: assim os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? E ele responde: não há dúvida quanto a isso. Outra pergunta anexa: segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? E ele responde: não era por crueldade mera, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vede Abraão, né, quase sacrificou o filho, né? Depois os homens abusaram, imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais do que homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Questão 670. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Resposta: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento e não o fato. Então era o desejo do que eles queriam, né? De agradar a Deus, mas não o fato do sacrifício. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios, que não deviam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque espíritos estavam, então, envolvidos por um véu material, mas pelo livre-arbítrio que eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim. E muitos compreendiam já por intuição o mal que faziam, embora não o fizessem menos
para satisfazerem suas paixões. Tá? Então, haviam os momentos de transição, como tudo na evolução, né? Que eles começaram a entender que aquilo não auxiliava. Tá? Questão 671. Que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus, aqueles que não compartilham de suas crenças, pareceria ter a mesma origem que aqueles que os excitava outrora o sacrifício de seus semelhantes? E ele responde: eles estão possuídos pelos maus espíritos e guerreando com seus semelhantes contra a vontade de Deus, que disse que se deve amar seu irmão como a si mesmos. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram um mesmo Deus. Tenha ele um nome ou tenha outro. Então vejam que ele fala aqui, até não importa o nome como você chama. Como provocar uma guerra de extermínio, porque a religião de um é diferente ou não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz, quando ides dá-la de espada em punho? Eles devem se esclarecer e devemos procurar fazer-lhes conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Na maioria das vezes não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais, porque quereríeis que estranhos crescem em vossa palavra, quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Então veja que ele explica que como que você vai fazer um povo acreditar que o Deus que você acredita é bom se você está indo lá para exterminar eles. E isso aconteceu com todos os povos, nenhum povo escapou disso, de querer exterminar um outro povo porque a sua crença, o seu potencial, né, acreditava-se ser melhor que o outro. Né? Se você olhar lá atrás, os hebreus, né, no tempo de Davi, Abraão, Moisés, Davi e Moisés principalmente, né, eles exterminavam outros povos que não eram do Deus único. Né? Eles acreditavam que Deus estava mandando. E quando eles exterminavam, não era só matar o povo, eles matavam o povo, destruíam as casas, cortavam as árvores, envenenavam os poços, quebravam os jarros para não sobrar nenhum resquício da cultura. Então era mesmo um extermínio, para eliminar não só o povo, mas toda a cultura dele, todo o resquício de vida. Né? Então, vejam que essa coisa da crença fanática, ela pode ir muito longe, mas não tem como você argumentar que o seu Deus é bom se você vai, avança dessa forma para aquele que você quer propor essa crença nova. Não tem como você dizer que isso é bom. E quem é que vai aceitar um Deus que quer exterminar? Não. Questão 672. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Como seria isso? As pessoas que ofertam, né, balaios com frutas, com coisas, né, para os deuses. Né? E ele diz, eu já vos respondi dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Então é a intenção da adoração que ele julgava. Seria evidentemente mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra que o sangue dos animais. Então é preferível. Né? Como já vos dissemos, e o repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que poderíeis fazer-lhe. Repito, que a intenção é tudo e o fato é nada. Então vejam que o que ele está exemplificando, gente, não é só o sacrifício ou oferenda de frutas, nem o sacrifício de animais, mas também oferecer dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus não tem necessidade de dinheiro. Deus não precisa que se doe dinheiro para construir super templos, porque Deus não está lá dentro. Deus não vai morar dentro de uma casa. E se Deus morasse dentro de uma casa, Deus seria humano e não seria Deus. E Deus está em todas as coisas, em todo o universo, permeando tudo. Questão 673.
Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles que falta o necessário, e nesse caso o sacrifício dos animais feito com um fim útil, não seria meritório, embora tivesse sido abusivo, quando não servia para nada, ou não aproveitava senão as pessoas de que nada precisavam? Não teria alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres as premissas dos bens que Deus nos concedeu sobre a terra? E ele responde: Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não digo com isso, que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para pedir-lhe. Deus não desaprova as cerimônias. Você pode, cada religião tem cerimônias específicas, né? Mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas. Julgai se Deus deve interessar-se mais pela forma que pelo fundo, né? Ou seja, mais pela forma do que pela essência. Então vejam que não é a roupa que você vai na igreja que vai determinar o valor que você tem para Deus. Não é o tamanho do seu templo, o tamanho da sua doação, a não ser que você convertesse essa intenção. A sua roupa fosse um revestimento de amor para visitar os pobres, que a sua oferenda, seja ela em dinheiro, né? Esse sacrifício ou oferenda, seja dinheiro, frutas, comida, um bezerro, né? Como se fazia antigamente, esse sacrifício fosse aos pobres, em vez de simplesmente imolar, né, um animal ali e deixar ele deitado sobre uma rocha como um sacrifício para Deus. Então, que isso seja levado às pessoas que precisam, a comida, o alimento, o dinheiro, e Deus vai ver muito mais valor nisso do que você simplesmente depositar para comprar colunas maiores para um templo, mais altas, mais imponentes, para criar altares dourados, coisa que Deus não vai utilizar nunca. Então, vejam que são visões muito diferentes, meus amigos. Então, finalizamos por aqui esse estudo de O Livro dos Espíritos. No próximo, vamos para o capítulo 3, Lei do Trabalho, Necessidade do Trabalho, Limite do Trabalho e Repouso. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui mais esse estudo de O Livro dos Espíritos. Até a próxima.